Vez lá também, seja bem-vindo em nome de Jesus. A irmã que está lá atrás também com sua filha, seja bem-vindo em nome de Jesus mais uma vez. Se sintam em casa e eu peço para o Senhor que o Senhor venha falar grandemente com os irmãos nessa noite. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos essa noite que está no Evangelho de Mateus e o capítulo é o 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós vamos fazer a leitura do verso 33 até o verso 46. Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 33 em diante. Todos acharam? Aqueles irmãos que nos vê através da transmissão do culto nessa noite, que possam estar compartilhando a palavra de Deus, para que outras pessoas também possam ser alcançadas por essa palavra. Amém? Todos acharam? Vamos fazer a leitura então. O verso 33 diz assim, a palavra do Senhor: Atentai a outra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois se ausentou-se do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocava. E os lavradores agarraram os seus servos, espancaram a um, mataram o outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, então, ele enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-no e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-o fora da vinha e o mataram. Pois quando vier o senhor da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes remetam os frutos nos seus tempos devidos. Perguntou-lhe Jesus: Nunca leste as Escrituras? A pedra a qual os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre a qual essa pedra cair ficará reduzido a pó. Os principais, os sacerdotes e os fariseus, ouvindo essa parábola, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque esses o consideravam como profeta. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor Deus, nessa noite. Mais uma vez, Senhor Deus, te engrandecer neste lugar, te agradecer, Deus, pela tua rica palavra, Senhor Deus, que foi lida nessa noite, Senhor Deus, e a qual nós iremos meditar nesse momento, Pai. Pai, que o Senhor possa falar a vida de cada um de nós, que o Senhor possa usar, Senhor Deus, a minha vida segundo a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, Pai, para que todos nós vamos ser edificados por ela, Pai. Pai, que o teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento nessa noite para a tua palavra, Pai. Assim, Deus, nós te pedimos, Pai, e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, nós temos dado continuidade numa série sobre Cristo e a igreja. E hoje, meditando nesse texto, eu quero com os irmãos, nessa exposição da palavra de Deus, ter mais um tempo com os irmãos sobre Cristo sendo o nosso alicerce, ou nosso fundamento da igreja, e a igreja sendo a construção ou o edifício, as paredes que completam esse edifício. O que a gente pode ver, irmãos, é que o edifício ainda não está completo, porque até que o Senhor Jesus Cristo venha, tijolo a tijolo está sendo levantado por essas paredes, para se completar assim, então, o seu edifício, o templo. Então hoje, irmãos, nós veremos
que esta pedra que serve de alicerce para a igreja, ela também será e virá um dia como um grande juízo sobre todos aqueles que não creem em Cristo Jesus como seu Salvador. Virá ele então sobre cada um como juízo. Ou essa pedra serve de alicerce, ou ela serve de condenação e de juízo. Vou pedir para o irmão Nilson botar um fundinho, irmão. Eu acho que está silêncio. Glória a Deus. Então, irmãos, o texto que a gente leu nessa noite, com ideia nesse texto, eu quero colocar um tema para nós meditar nessa noite. E o tema é tempo de dar frutos. Esse é o tema nessa noite. Então, irmãos, nesse texto qual a gente leu aqui, a gente consegue ver aqui uma grande oposição ao Senhor Jesus Cristo. Ele enfrentava uma grande oposição dos religiosos da época. Aqui, então, nós podemos ver nesse texto que ele sofre grande oposição dos religiosos daquela época, né? E a gente consegue ver, então, que eles se levantavam e indagavam ao Senhor Jesus Cristo por muitos momentos. Eles perguntavam para ele e indagaram ele sobre a sua autoridade ou sobre o poder que ele exercia. Então ele é indagado, ele assim tem, ele tem muitos momentos que eles perguntam para ele por que esses sinais, esse prodígio, esses milagres que ele fazia, como ele tinha essa tal autoridade. Nós podemos ver no verso, no capítulo 21, no verso 23, a pergunta que eles fazem para o Senhor Jesus Cristo. Só você voltar um pouquinho, no capítulo 21 ainda, no verso 23, diz assim: tendo Jesus chegado no templo, estando ele ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes, os anciões do povo, e perguntando com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondendo: eu também vos farei uma pergunta, e se vocês me responderem, eu também darei a resposta de onde vem minha autoridade e como faço essas coisas. E Jesus então pergunta a eles: de onde vem o batismo de João? Do céu ou dos homens? Então, eles discorriam entre si, conversavam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá então, por que vocês não acreditaram nele? E se nós disser dos homens, e para temer o povo, é para temer o povo, porque todos eles consideram João como um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, nem a vocês digo que autoridade eu tenho, de onde eu tenho autoridade para fazer essas coisas. Ou seja, esse povo, irmãos, nesse momento, eles indagavam Jesus, perguntando: ora, de onde é que você tem autoridade para fazer tais coisas? Então Jesus responde eles com uma pergunta: peraí, vocês creem que João Batista batiza enviado ele do céu, ou foi homens que têm levantado João Batista? Então eles agora ficam meio numa situação complicada, porque eles mesmos refletem entre eles e falam: olha, se nós responder que nós entendemos que João foi enviado do céu, e esse batismo vem do céu, Jesus vai nos perguntar: então por que vocês não se batizaram? Agora, se nós falar que foi dos homens, o povo a qual nós lideramos, o povo a qual nós exercemos grande domínio, vão falar: opa, peraí, vocês falaram para nós que ele era um profeta? De fato, João Batista era um profeta, aquele que veio anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu venho, mas o que virá após mim é muito maior que eu. Ele veio só para abrir o caminho para o Senhor Jesus Cristo estar introduzido agora na sua grande obra salvífica. Então esses homens agora fazem essa pergunta: por que o Senhor tem, da onde vem essa tal autoridade que tu faz tantas coisas? Esses homens então, com medo do povo, ou em vez de temer a Deus, eles temem mais o povo, ou o que o povo diria, e eles perderiam ali, então esses religiosos perderiam ali a sua autoridade, visivelmente, irmãos, a autoridade que eles exerciam sobre aquele povo. Eles não queriam perder então essa autoridade, irmãos, eles tinham esse medo de perder então essa autoridade. Então Jesus vem e começa falando sobre esta parábola para esse povo. Para esses líderes que ali estavam, fala: olha, eu vou contar para vocês uma parábola, para que vocês venham entender. E o nome dessa parábola, a epígrafe em cima da minha Bíblia diz assim: parábola dos lavradores maus. Talvez, eu não sei se você tem aí na tua Bíblia alguma outra epígrafe que fale sobre esse texto, sobre essa parábola.
Mas então aqui o Senhor Jesus Cristo começa a contar uma parábola, irmãos, e é sobre nessa parábola que eu quero meditar com os irmãos essa noite. E o que ele começa dizendo nessa parábola é o seguinte: atentai então noutra palavra, outra parábola, havia um homem dono de casa. E esse homem que ele fala aqui, cita dono desta casa, é Deus. Jesus já está mostrando, havia um homem dono de casa, Deus, o Criador, dono de todas as coisas, de todo o universo, de todos os seres humanos, aquele que é o Criador de todas as coisas. Então esse é o dono a qual se dirige aqui o início da parábola no verso 33. Aí ele fala assim mais, havia um dono de casa que plantou uma vinha. Que vinha é essa, meus irmãos? O reino de Deus. Deus havia plantado o seu reino aqui na terra. Sendo ele então o Criador, ele entrega tudo a um povo, entrega o seu reino a um povo, o povo hebreu. O povo hebreu foi beneficiado por receber esse reino. Então Abraão, Isaac, Jacó, o povo hebreu, descendentes, judeus ou israelitas, eles tiveram essa promessa e tiveram todas as leis. Deus deu para ele todas as leis, para que eles seguissem, para que eles fizessem conforme a vontade de Deus e dessem frutos nessa vinha. E o Senhor fala então, mas esse homem, dono da vinha, sendo Deus, ele agora, nós entendendo, ele deu a sua vinha, o reino dos céus, para este povo. Ele deu esse reino eterno para esse povo, para que esse povo entendesse e dessem frutos. Ele fala mais, então, o dono, Deus, né, o seu reino, deu a sua vinha, o seu reino, para esse povo, e ele não fez só isso. Ele providenciou todas as coisas, diz assim mais no verso 33, ele cercou-a de uma sebe, ou seja, ele cercou a propriedade, construiu nela um lagar. O lagar, irmãos, aqui, o que nós podemos ver é que Deus, ele coloca limites nas suas propriedades, primeiramente falando da cerca. Ele, além de ser o dono, ele ainda providencia, então, este reino, e ele coloca delimitações desse reino. Ou seja, ele coloca cercas que vai até onde ele quer, que não está sob o poder daquele povo e nem sobre o nosso poder delimitar o reino de Deus. Fala, não, ele só vai até ali, para aquele lá ele não vai salvar, não. Não, aquele lá, naquela esquina lá, o fulano de tal, não, aquele não tem mais jeito. Esse o reino de Deus não alcança. Quem fez as cercas, quem fez as delimitações desse reino foi o Senhor. E ele fez as limitações, mas não só fez as limitações, ele diz assim mais, nesse primeiro verso 33. Ele construiu nela também um lagar. Um lagar, irmãos, onde a uva dessa vinha era retirada e colocado para fazer vinho. Onde era feito ali, esmagadas as uvas, feito suco e o vinho que simbolizava alegria. Ou seja, Deus não só providenciou para este povo agora, ele sendo dono, a vinha, ele também providenciou um cercado ao seu redor, uma proteção, mas ele também diz que ele providenciou alegria, paz, tranquilidade para esse povo. Ele trouxe agora para eles as promessas, a vinha aqui representa. Então ele traz aqui então agora para nós, o Senhor Jesus Cristo mostra para eles e para nós essa noite, que ele estabelece não só as delimitações, não só ele sendo o dono da vinha, ele coloca a mão na mão desse povo, mas ele também derrama bênção sobre esse povo. E tem mais, e a palavra de Deus continua dizendo assim, que Jesus fala, e ele também edificou ali uma torre, ou seja, um lugar onde deveria estar aquele povo em oposição, em posição, melhor dizendo, sempre vigiando. Aquele povo não devia só agora estar naquela propriedade. Aqui para nós é fácil entender nessa noite, né, irmãos? Porque nós estamos aqui num lugar onde a gente vê muitas propriedades, né? Numa área quase que rural, uma cidade pequena, e nós vemos bastante ainda lugares, ou seja, não casas seria o nome, propriedades rurais, né? Melhor dizendo. Então a gente vê, a gente entende como que tem uma delimitação da cerca, a gente sabe que lá dentro tem uma casa, a gente sabe que lá dentro tem promessas, tem bênçãos, tem frutos, tem animais, tudo está aquele cuidado daquele lugar. Mas dentro desse lugar o Senhor também providencia então uma torre de vigia, para que eles estivessem sempre vigiando, defendendo dos atacadores, daqueles que eram seus inimigos, que poderiam vir atrapalhar no crescimento dessa vinha. Mas esse povo então agora beneficiado com todas essas coisas, irmãos,
a palavra diz que o Senhor arrenda essa propriedade a alguns lavradores. Esses lavradores, os judeus. Ele coloca as mãos desse povo, tudo isso. O trabalho de, tudo pronto. Eles só tinham o trabalho de cultivar, de cuidar dessas coisas, de dar o crescimento a essa vinha. Ou seja, tudo estava pronto, tudo estava preparado, bastava eles trabalhar e dar os frutos. Ou seja, estender o reino de Deus para outras nações. Mas não, eles por domínio, eles quiseram ficar só para eles. E segurar para eles e falar, não, ninguém mais vai entrar aqui. Ninguém mais, nós não vamos dar fruto nenhum. O fruto nós vamos dar, mas nós vamos comer. O fruto é nosso. Foi dado para nós, mas não foi isso que Deus quis. O projeto de Deus era para que fosse lançada a palavra para as nações. Para muitas multidões. Para que todos pudessem ouvir o evangelho. E no verso 34 diz assim: ao tempo da colheita, então, ele enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Ou seja, irmãos, tudo estava preparado ali pelo dono da vinha, Deus. Tudo ele preparou, entregou, então, arrendou agora essa fazenda, com tudo pronto, está ali. Só bastava eles esperar. Um parreiral de uva, irmãos, ele leva em torno de 4 anos para começar a dar frutos. Então o máximo que eles tinham que fazer era esperar esses 4 anos para começar a frutificar. E quando começasse a frutificar, então, a palavra do Senhor diz que o Senhor enviaria os seus servos para ter a parte dele. Porque isso é um arrendamento, né, irmãos? Você arrenda o terreno, você dá o fruto lá, hoje é em valores, né? Hoje, ó, eu arrendei meu terreno lá, o cara vai ficar 1 ano lá, ele não interessa o que ele vai plantar, o que ele vai colher, mas eu vai pagar 10 mil para mim. Naquele tempo não, naquele tempo era assim, ele vai arrendar, ele vai plantar, eu não vou apertar ele, se der sol, se der chuva, hoje não, se der sol, se der chuva, o arrendamento tem que vir. Naquele tempo não, Deus era justo, falou, não, assim, ó, do que vocês produzir, a vinha está aí, mas o que vim de fruto, eu vou vir pegar a minha parte. E a palavra diz que o Senhor envia então os seus servos. Quem são esses servos profetas? Os profetas vêm agora para alertar o povo, para coordenar o povo, para indicar o povo que estava se perdendo, falando, olha, vocês estão se perdendo, vocês têm que dar fruto na vinha, vocês não estão dando. E o que esse povo fazia com os profetas? Matava os profetas. E aí aqui a palavra do Senhor diz, então, naquele dia, voltando aqui, o verso 34, ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos, que lhe tocavam, ou seja, aquilo que era dele. O tempo certo da colheita, ele não foi fora, mas foi no tempo certo. Ele envia então os seus profetas. E o verso 35 diz assim: e os lavradores, agarrando os seus servos, lhe espancaram e mataram um, e ao outro apedrejaram. Então, irmãos, nós podemos ver aqui que cada vez que o Senhor enviava profetas, e nós podemos ver isso em Mateus ainda um pouquinho para frente aqui, você pode abrir comigo, Mateus 23, 37. Jesus fala para eles mais uma vez sobre isso. Mateus 23, 37 diz assim, Jesus, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te forem enviado. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Então aqui, irmãos, nós podemos ver, e vós não quiseram, e vocês não quiseram, ali a tradução NVI fica mais declarado e mais entendível. Então o que nós podemos ver, irmãos, que cada vez que eram enviados os profetas, Isaías, os profetas como Jeremias, Ezequiel, Daniel, os grandes, a gente fala profeta maiores, não porque eles são maiores de classe, vamos dizer assim, não, esses são maiores porque são mais importantes, não, porque eles escreveram mais na Bíblia. Esses primeiros profetas foram mortos, apedrejados. Cada vez que Deus enviava alguém para receber os seus frutos, eles matavam. Então a palavra de Deus diz mais. No 36 diz assim: então ele enviou ainda outros servos, em maior número, que são os profetas menores, que a gente separa, diz na palavra de Deus aqui, os profetas menores, e eles fizeram o quê? A trataram da mesma forma. Os profetas menores, irmãos, que Deus enviou para este povo, nós podemos ver em 2 Crônicas, se você puder abrir comigo aí, 2 Crônicas, capítulo 36. O verso 15 e 16.
36, 15 e 16. Vou ler aqui com vocês aqui no nosso data show. Espera aí que eu tenho aqui embaixo também. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras deles e os puseram ao ridículo aos seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve mais remédio. Então, irmãos, o Senhor, nós podemos ver aqui, irmãos, o que o Senhor fez com esse povo. O que esse povo fez, melhor dizendo assim, com os seus profetas. Os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos eles foram zombados pelo povo, ou foram mortos pelo povo. Cada vez que Deus enviava um profeta, eles abominavam esse profeta. Então agora o que o Senhor faz? O Senhor fala, não, já que eu estou enviado tanto, tenho enviado os profetas e não tem adiantado, não tem resolvido. Espera, o dono da vinha faz algo. Então, verso 36 diz assim, 37. Então por último, ele enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho eles respeitarão. E aqui, irmãos, nós conseguimos ver o que a palavra de Deus diz, que ele envia o seu próprio filho. E nós podemos lembrar de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o mundo de tal maneira. E o mundo, num complexo, que eu posso dizer, mundial, todas as raças, línguas e nações, ele enviou o seu filho para isso. Mas então ele envia o seu filho no verso 37, e olha só o que acontece no verso 38, o que esse povo religioso faz agora com o filho. Deus fala, vou enviar meu filho, porque este a ele respeitarão. Verso 38, mas os lavradores vendo o filho disseram entre si, este é o herdeiro. Quer dizer, ele estava inocente? Não, eles sabiam quem era Jesus Cristo. Eles sabiam quem era, esse é o herdeiro. Esse é o herdeiro. Eles sabiam, eles não estavam inocentes quanto a isso. Eles sabiam quem era o herdeiro. Mas esses lavradores vendo o filho, então disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-no e se apoderemos-nos da sua herança. Então, irmãos, o que nós podemos ver aqui, que eles fazem isso agora. Eles perseguem agora o filho. Eles têm noção de que o filho é o herdeiro. Eles têm noção de quem é Jesus Cristo, mas eles procuram matá-lo agora. Para quê? Para ficar com a herança. Os religiosos daquele tempo, irmãos, e não só daquele tempo de hoje também, irmãos. Essa é uma das verdades. Querem a glória para si. Sempre, irmãos, foi assim naquele tempo e hoje ainda há muitos que querem a glória de Deus para si. Essa é a maior luta do homem e esse foi o pecado que influenciou Eva no Éden. Porque olha só o que o inimigo Satanás falou para Eva. Se tu comeres dessa fruta, certamente será como Deus. Este era o pecado deste povo. Querer ser igual a Deus ou querer ser ainda mais do que o Senhor Jesus Cristo. Vamos agora tomar posse, vamos agora pegar o que é dele de herança. Vamos pegar a glória para nós ou a glória para si. Esse povo, então, irmãos, ele amava o poder, ele amava o domínio, esses religiosos. O domínio que eles exerciam sobre o povo. Eles amavam isso. Eles queriam, ainda na palavra de Deus, no capítulo 23, mas eu não vou abrir aqui, só vou citar. Jesus Cristo vai dizer que eles amavam os melhores lugares. Eles amavam serem chamados de mestre. Eles amavam orar nas praças em alta voz, para aparecerem. E Jesus então fala para eles, olha, na verdade, vocês são como sepulcros calhados. Ou seja, bonito por fora, mas eram podres por dentro. Sepulcro calhado, irmão, seria um sepulcro onde está um corpo dentro. Por fora, tu olha hoje e é até revestido de azulejo. Naquela época era passado cal por fora. Então olhava por fora, ele estava branquinho, ele estava bem bonitinho,
mas tu abrisse aquele túmulo, dentro havia um corpo em decomposição. E assim Jesus comparou esses religiosos nessa época. E assim Deus compara não só naquela época, mas hoje ainda. Aquele que é religioso, ele tem uma aparência de santidade, mas o mais profundo dele, quando o Senhor sonda a sua alma, ele quer só glória para si. Ele não quer a glória para Deus, como a irmã Aline falou hoje ao início do culto aqui. A glória é do Senhor. A glória tem que ser toda do Senhor. Então esse povo, irmãos, eles queriam a glória para si, eles querem a glória para si. E eles falam agora, vamos matar o filho do dono da vinha e vamos pegar a herança para nós. A herança, ou seja, esse domínio, eles queriam a glória para eles e o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Aí o verso 39 diz assim: então agarrando-o, lançaram para fora da vinha e o mataram. E aqui, irmãos, o Senhor Jesus Cristo prediz, como um profeta que realmente ele era, e é ainda até hoje, a sua morte no Gólgota. Porque foi isso que fizeram com ele. Logo após, pegaram ele, levaram para fora da cidade, e ali ele foi morto, ali eles os mataram. Com tudo isso, eles fizeram isso para ter a glória para si, mas o Senhor ressuscitou e ele vive, e ele reina sobre nossas vidas, aleluia. Versos 40 diz assim: pois quando vier o Senhor da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Olha como eles entendiam o que o Senhor Jesus estava falando, porque aqui não é o Senhor Jesus que responde eles, o Senhor Jesus faz uma pergunta para eles. Jesus conta essa parábola, fala, eu tenho o dono da vinha, o dono da vinha deu a vinha para vocês cuidar, mas aí é o seguinte, vocês não cuidaram direito, não deram os frutos no tempo certo. Ele viu o seu servo, o que vocês fizeram? Mataram o servo. Viu mais servo? Mataram o servo de novo. Ele viu o filho, Jesus, falando dele mesmo, viu o filho e vocês mataram o filho. Agora, porventura, o que ele fará com vocês, ou com esses lavradores, quando ele vier? Verso 41, responderam então eles: fará perecer horrivelmente a esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes remetam os frutos nos seus tempos, ou nos seus devidos tempos. Irmãos, eles tinham o entendimento, como Davi teve o entendimento. Como Davi teve o entendimento, eles sabiam que aquele era o Filho de Deus, assim como Davi, quando foi indagado pelo profeta Natã, disse assim para ele: olha, senhor rei, teve um homem que tinha muitas ovelhas, mas de repente ele resolveu dar uma festa. E ele foi lá e pegou uma ovelha daquele coitado, seu vizinho, que só tinha uma ovelhinha. Ele foi lá e tomou essa ovelha e comeu. O que tu acha, rei Davi, que esse homem merece? O rei Davi falou assim: esse cara merece a morte. Então Natã disse: esse homem é você. Ele sabia quem era ele. Ele sabia que era ele o errado. Esses homens aqui religiosos, tendo essa ideia, irmãos, eles também sabiam que eram eles, esses lavradores, que mataram os profetas, e agora também, então, além de ter matado os profetas, mataram ou queriam matar o filho do dono da vinha, o herdeiro da vinha. Então eles mesmos falam que terrível coisa viria sobre eles. Então aqui o Senhor fala assim, então eles mesmos falam, na verdade, né, estes malvados, fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes remetam os frutos nos seus devidos tempos. E aqui, irmãos, eu consigo entender agora, e nós conseguimos entender aqui, o tema dessa noite que eu coloquei a princípio, que é tempo de dar frutos. Porque esses lavradores a qual o Senhor deu agora a vinha nas mãos, somos nós. Somos a igreja de Cristo Jesus. Somos o Israel de Deus. Israel de Deus, irmãos, não é aquele que mora lá em Israel, não. Israel de Deus é aquele que creu em Jesus Cristo. Aqueles que lá estão, aqueles que estão em qualquer lugar dos quatro cantos do mundo e que creram em Jesus Cristo, esses são o Israel de Deus. Esses são a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual Ele deu a vinha nas nossas mãos, para que nós desse o crescimento no tempo certo.
Então, irmãos, eles falam e o Senhor Jesus Cristo aqui continua dizendo para eles, verso 42, perguntou-lhe Jesus, então, vocês nunca leram as Escrituras? Ou seja, vocês são conhecedores. Eu vou só confirmar para vocês, porque o juízo de Deus não vem por acaso, irmãos. Nós nunca vamos ser tidos por inocentes, porque todos nós vamos saber de alguma forma. Todos vão conhecer, todos pelo menos uma vez na vida vão ter ouvido falar do Senhor Jesus Cristo. Por acaso vocês nunca ouviram então nas Escrituras, ou nunca leram nas Escrituras, que a pedra que os construtores rejeitaram, esse veio a ser a pedra principal, a angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Aqui o Senhor Jesus Cristo cita para eles Salmo 118, 22 e 23, que maravilhoso aos nossos olhos, irmãos, é poder olhar e ver o plano de Deus para mim e para a tua vida. Isso é maravilhoso, não tem preço, irmãos. Nós poder olhar e ver que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, poder ver o nosso Salvador. Como disse Jesus, bendito é aquele que não viu, mas creu. Eles viram Jesus Cristo e não creram. Eles estavam com Jesus Cristo. Nós estamos com Jesus Cristo hoje, irmãos. Não vimos Ele fisicamente, mas nós cremos que Ele é o nosso Salvador. Que Ele é o nosso Senhor. Então o Senhor diz assim no verso 43 ainda. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O que eles sabiam, o Senhor só confirmou para eles. Se eu vou tirar de vocês. Vocês têm entendimento que vocês não deram frutos. Vocês mataram aqueles que foi enviado. Vocês procuram me matar também. E por isso será tirado de vocês, como vocês mesmos falaram. E essa pedra a qual foi colocada para vocês, os construtores de tudo, para servir como alicerce, vocês não quiseram. Essa pedra virá sobre vocês agora. Porque eu darei essa vinha para outros produtores, para que eles venham dar o fruto no seu tempo certo. E ele fala assim no verso 44. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Verso 45. E os principais dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essa parábola, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Mais uma vez, irmãos, eles têm um entendimento pleno de que era com eles que Jesus estava falando. E assim da mesma forma, irmão, qualquer um que seja religioso e não tenha Cristo como seu alicerce, não tenha Cristo como seu Salvador, ainda por mais que ele faça tantas coisas, ainda mais que ele se considere um grande servo de Deus ou serva de Deus, e que esteja na religião e que não esteja seguindo a Jesus Cristo e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, esta pedra virá sobre ele como juízo. Assim o Senhor Jesus Cristo fala aqui. Ele fala, não, agora não só tirarei das mãos de vocês, mas darei a um povo que produza o seu fruto. A todos aqueles que creem em Jesus Cristo. A pedra a qual eles rejeitaram, então, essa pedra veio ser a pedra de alicerce. E essa pedra a qual agora é citada aqui, irmãos, como a pedra de juízo para eles. Todo aquele que sobre essa pedra, cair sobre essa pedra, ficará em pedaços. Ou seja, Pedro vai dizer, ou Paulo talvez, vai dizer que essa pedra serviu de pedra de tropeço para eles. Tropeço é quando tropeça e cai. E essa pedra é Jesus Cristo. Irmãos, eu quero finalizar com os irmãos agora em Atos 13. Atos 13. Do 46 ao 49. Todos acharam? Vou ler com vocês aqui nessa. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus.
uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltemos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de vocês luz para os gentios, para que vocês levem a salvação até os confins da terra. Ouvindo isto, os gentios se alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Irmãos, Paulo e Barnabé têm esse discernimento, e aqui nós podemos ver que pela graça do Senhor Jesus Cristo que foi dada a eles e a nós, eles foram capacitados a levar agora a palavra para esses novos lavradores. Somos nós, o povo gentil, aqueles que não tínhamos a herança, mas o Senhor tirou daqueles que não quiseram, para dar para aqueles que, um pouco antes daquele texto que a gente leu, Deus vai falar que, o Senhor Jesus vai falar que Ele chamou alguns para trabalhar. E esses alguns falaram assim: nós vamos trabalhar na tua vinha. Aí Ele chamou outros para trabalhar na vinha. E esses uns falaram: não, nós não vamos trabalhar. Mas no dia do serviço, no dia do trabalho, aqueles que falaram nós vamos, não foram. Mas aqueles que falaram não, nós não vamos, se arrependeram e foram. E esse alguém é a igreja de Cristo Jesus, irmãos. Somos nós. O povo judeu recebeu essa oportunidade. Eles falaram: nós vamos, sim, nós vamos ir, mas não foram. E nós somos chamados hoje para ir. Então, irmãos, com essa ideia desse texto, eu quero, para nós finalizar nessa noite, irmãos, que nós venhamos refletir e que nós não façamos como fizeram esses homens, não façamos como fizeram esses religiosos, que não produziram os seus frutos. Hoje a vinha, irmãos, está em nossas mãos. E eu quero aqui, irmãos, encorajar os irmãos essa noite a dar frutos. Porque a vinha está nas nossas mãos. Ela foi tirada da mão daqueles que não deram frutos, para ser colocada nas nossas mãos, para que nós dessemos cuidado nessa vinha, para que nós viéssemos, irmãos, assim, estar firmado nessa rocha que é Jesus Cristo e dar frutos. Que bem na verdade é, irmãos, que dura coisa é nós bater contra a rocha. E o Senhor Jesus Cristo disse aqui, literalmente, o que acontece com aqueles que batem de frente contra a rocha, vira pó. Se nós analisar só um pouquinho, nós vamos entender que do pó viemos e para o pó voltaremos. Quer dizer, se nós bater de frente com essa rocha que é o Senhor Jesus Cristo, só resta para nós virar pó. Não herdaremos a vida eterna. Então o Senhor nos dá a oportunidade, irmãos, de dar o crescimento a essa vinha. Eu quero te convidar a se colocar de pé para nós orar nessa noite. Para quem nos vê e para os irmãos que aqui estão aqui nessa noite, eu oro, peço primeiramente, para que você não venha mais estar contra a vontade, bater contra a vontade do Senhor Jesus Cristo para a tua vida. Para que nós venhamos produzir o fruto no tempo certo, o tempo determinado pelo Senhor, para que venhamos espalhar as boas novas do reino do Senhor, aquele que nos escolheu para isso. Ele diz: vão e deem frutos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar nessa noite, Pai. Te agradecer, Deus, e te engrandecer, Deus, por este momento que estivemos na tua presença. Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, não estar como este povo, Senhor Deus, a qual o Senhor citou na tua palavra nessa noite. Mas que nós venhamos estar, Senhor Deus, alinhados com a tua vontade, para fazer o teu querer, Senhor Deus, para dar o crescimento na tua vinha. Senhor Deus, para não bater mais de frente contigo, que é a rocha, para que nós não venhamos ser despedaçados, para que nós não venhamos vir a pó, Senhor Deus, para que nós venhamos viver na tua presença, Senhor Deus, enquanto estivermos nessa terra, a fazer o teu querer e a tua vontade. Deus, ajuda, Senhor Deus, ensina-nos, Pai, a fazer o teu querer, Senhor Deus, e que não seja, Senhor Deus, batendo de frente contigo, batendo contra a tua vontade, Deus, mas entendendo que o Senhor é a rocha que nos alicerça, que o Senhor é a rocha que nos mantém de pé,
Que como aquele homem que edificou a casa sobre a rocha, ainda que venha grandes dificuldades, ainda que venha bater contra esta casa, que nós venhamos estar firmes em Ti, Pai, para que nada nos abale, Pai, para que nós estejamos de pé na Tua presença, fazendo assim a Tua vontade, cumprindo o Teu propósito nessa terra, Pai, como igreja, Pai. Sabemos, Senhor Deus, que faltam alguns tijolinhos, essa igreja tem começado, Senhor Deus, há 2 anos atrás, 2 anos e poucos, Pai. Mas nós Te pedimos, Senhor Deus, encoraja-nos, Deus, a trazer mais um tijolo para completar esse edifício, Pai. Senhor Deus, para que nós venhamos, Senhor Deus, anunciar o Teu nome aí fora, Senhor Deus, nessa cidade. Para que outras pessoas possam Te conhecer, estar alicerçadas, Senhor Deus, em Ti, Pai. Deus, eu Te peço em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu peço, Senhor Deus, pela vida da Senhor Deus, daqueles, Senhor Deus, que estão nos vendo, Senhor Deus, através dessa transmissão, que se entenderam nessa noite que estávamos com esses religiosos, estavam, Senhor Deus, de certa forma, Deus, longe de Ti, mas que nessa noite ainda o Senhor dá o direito ao arrependimento, que eles venham se arrepender e entregar as suas vidas a Ti, Pai, porque só em Ti há vida, só em Ti há vida eterna. Que Tu é maravilhoso, Senhor Deus, e nos chama, Senhor Deus, para Te servir, Pai. Assim, Deus, eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te glorifiquemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus Cristo essa noite. Aleluia. Irmãos, eu quero aqui aproveitar essa oportunidade nessa noite. Eu quero aqui, irmãos, perguntar nessa noite que talvez vocês tenham